Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, a nosso corrente de oração. Te convido a colocar seu pedido de oração aqui nos comentários e se inscreva no canal, porque oramos todos os dias pelos inscritos desse canal. Agora vamos falar sobre a proteção divina com o Salmo 91. Você já sentiu como se estivesse sendo observado? Como se algo ou alguém estivesse esperando você abaixar a guarda para atacar. Não é paranoia. É o espírito discernindo que o ambiente ao seu redor não está limpo. Às vezes, você entra em um lugar e sente o peso. Outras vezes, acorda com o coração acelerado, sem motivo aparente. Ou percebe que tudo ao seu redor começa a desmoronar sem explicação lógica. A saúde enfraquece, as portas se fecham, as palavras perdem o brilho, as pessoas somem. E no fundo você sabe que isso não é apenas coincidência. É nesse momento que o Salmo 91 deixa de ser poesia e se torna escudo. A promessa que ele carrega não é para momentos de calmaria, mas para os dias em que o chão parece abrir debaixo dos pés. Quando ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, não está falando de descanso físico, mas de refúgio espiritual. Ele está dizendo, você pode estar cercado, pode estar cansado, mas se você se esconder em Deus, nada vai te atingir. E aqui está o segredo, se esconder não é fugir, é posicionar-se. Quando você escolhe entrar no esconderijo do Altíssimo, você não está escapando dos problemas. Você está se alinhando com a força que os supera. Você está dizendo para o mundo espiritual, eu sei em quem eu confio. E isso muda tudo. Muitas pessoas decoram o Salmo 91, mas poucas o vivem. Porque viver o Salmo 91 é caminhar pela sombra da morte e declarar, eu não temerei. É ouvir o barulho das ameaças e dizer, nenhuma arma forjada prosperará. É dormir com a alma em guerra e acordar em paz, porque os anjos do Senhor foram enviados para guerrear por você enquanto você descansava. Agora feche os olhos e repita comigo, com fé e com autoridade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deixe essas palavras penetrarem sua mente, sua pele, seu espírito. Sinta o ambiente ao seu redor sendo purificado pela verdade eterna que você acabou de declarar. Quando dizemos que Ele é o nosso refúgio, estamos afirmando que não confiamos nas circunstâncias, não confiamos em nossa própria força, nem nos médicos, nos contratos, nos amigos ou nos resultados de laboratório. Nosso socorro vem de quem criou todas as coisas. E se Ele criou o universo com uma palavra, Ele também pode mudar sua vida com um decreto. Mas há uma condição escondida nesse salmo. Ele não é automático. Ele começa dizendo, aquele que habita. Não é para quem visita Deus de vez em quando. É para quem escolhe habitar, viver, respirar a presença de Deus como se dela dependesse para existir. Porque de fato depende. Habitar o esconderijo do Altíssimo é levantar de manhã e não dar um passo sem antes ouvir a voz de Deus. É transformar oração em estilo de vida. É parar de achar que a proteção divina é um seguro contra acidentes e começar a entender que é um pacto de intimidade com o Criador. Você pode até não ver, mas agora mesmo, enquanto essa oração é feita, há anjos se movendo ao seu redor. Portas estão sendo fechadas no mundo espiritual. Setas que estavam sendo lançadas contra você estão caindo ao chão. Laços que estavam sendo preparados estão sendo desfeitos. Porque a palavra diz, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Visualize agora essa imagem. Você, seus filhos, seu lar, todos cobertos pelas asas de Deus. Nada entra sem permissão.
Nada te toca sem passar por ele primeiro. Esse é o nível de proteção que o Salmo 91 ativa, não parcial, mas completa. Não humana, mas divina. E quando você anda debaixo dessa cobertura, a sua postura muda. Você para de andar com medo, para de olhar para o amanhã como se fosse uma ameaça. Para de depender da força do seu braço e começa a caminhar como quem sabe que está guardado, porque não é você quem cuida de si mesmo, é Deus quem cuida de você. Por isso, não apenas leia esse salmo, declare-o, viva-o, escreva-o nos lugares onde você mais sente medo. Ore com ele antes de sair de casa. Ensine seus filhos a clamarem por essa proteção. Faça do Salmo 91 a sua morada espiritual. E sempre que a noite parecer escura demais, lembre-se, quem habita no esconderijo do Altíssimo nunca está sozinho. Ele é refúgio, ele é escudo, ele é abrigo em tempos de guerra. Agora, prepare-se, porque se você entendeu o que significa estar protegido, está pronto para o próximo nível. A libertação de toda inveja, maldição e obra oculta que tenta paralisar sua vida. E isso será quebrado agora, no próximo salmo. Libertação contra inveja e maldições, com o Salmo 7. Há momentos em que tudo parece desandar de repente. Pessoas se afastam sem motivo, projetos travam sem explicação e você sente como se uma força invisível estivesse drenando suas oportunidades. É como se algo estivesse minando suas bases, corrompendo seus planos e sugando sua energia. A mente tenta achar um culpado, mas no fundo a alma sabe que o problema não é natural. Existe uma guerra espiritual em andamento. E a inveja e as maldições são armas antigas, usadas pelo inimigo para enfraquecer aqueles que carregam propósito. O Salmo 7 é a resposta de Deus a esse tipo de batalha. Ele é a oração de quem se levanta cansado de ser injustiçado, de quem foi atacado sem motivo e clama para que o justo juiz se levante a seu favor. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava sendo perseguido por mentiras e traições. Assim como muitos hoje, ele enfrentava o peso da inveja, das falsas acusações e da ingratidão de quem ele havia ajudado. E foi no meio desse caos que ele declarou: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Essa não é uma oração de desespero, é uma oração de posicionamento. Davi não pede vingança, pede justiça. Ele reconhece que a batalha não se vence com argumentos humanos, mas com intervenção divina. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer agora. Assumir o controle da guerra que você não pode mais lutar sozinho. Há maldições que não foram lançadas por palavras diretas, mas por intenções, por sentimentos ocultos, por pensamentos que desejaram o seu fracasso. O mal nem sempre grita. Às vezes ele sussurra, observa, espera. Mas quando você ora com base no Salmo 7, essa energia é quebrada, revertida e anulada no nome de Jesus. Feche os olhos e ore comigo. Senhor, Tu és o meu juiz e o meu defensor. Levanta-te agora em minha causa. Todo espírito de inveja, toda palavra de maldição, todo desejo oculto de destruição que foi lançado contra mim, contra minha casa e contra meus filhos, caia por terra agora. Eu declaro que nenhuma obra contrária prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada. Respire fundo e sinta o peso espiritual se dissipando. É como se uma fumaça escura estivesse sendo varrida pelo vento da presença de Deus. O ambiente muda porque você acabou de acionar o tribunal divino. E quando Deus se levanta, nenhuma acusação permanece de pé. O Salmo 7 também revela um princípio espiritual profundo. Quem cava covas para os outros acaba caindo nelas. A própria maldade se torna armadilha para o ímpio. Por isso, não tema as intenções alheias. Quem confia em Deus não precisa responder com ira, precisa responder com fé. E a fé não reage, ela governa.
Há um poder sobrenatural em não se contaminar com o veneno da inveja. O inimigo quer te provocar para que você perca o foco e gaste energia lutando com pessoas, quando deveria estar guerreando em oração. Não caia nessa armadilha. A sua resposta deve ser espiritual. A sua defesa está no altar, não no argumento. É ali que Deus age, não apenas calando os que se levantam contra você, mas expondo o que estava escondido. Ele não apenas te livra, ele te justifica. Visualize agora um fogo espiritual queimando tudo que não vem de Deus. Imagine o Espírito Santo percorrendo os cantos da sua casa, limpando, purificando, removendo cada resquício de energia negativa, cada palavra contrária, cada olhar de inveja que te rondava. Veja as correntes se desfazendo, o ambiente se tornando leve, o coração respirando em paz. Sinta o peso indo embora. A maldição foi quebrada, a inveja perdeu a força. Porque quem está debaixo da cobertura do sangue de Jesus não pode ser tocado por nada que venha das trevas. E quando essa libertação acontece, algo dentro de você muda. Você para de se justificar, para de tentar entender o motivo das injustiças e passa a viver sob a consciência de que Deus está lutando suas batalhas. O Salmo 7 termina com louvor, porque quem confia na justiça de Deus não termina o dia murmurando, termina adorando. É o sinal de que a guerra acabou. É a prova de que o inimigo perdeu. Quando o Senhor combate por você, as palavras que antes te feriam agora se tornam testemunho da tua vitória. Por isso, mantenha o coração limpo. Não deseje o mal de volta. Ore por quem te persegue e isso selará tua libertação de forma completa. A luz não precisa se vingar da escuridão. Basta acender. E quando ela acende, toda sombra desaparece. Agora, sinta a presença do Espírito Santo fortalecendo você. As injustiças não te definem. A inveja não te limita. As maldições não te tocam. O sangue de Jesus é a sua defesa e o Salmo 7 é a sua sentença de liberdade espiritual. Tudo que estava sendo usado contra você está sendo revertido a seu favor. E no momento em que você terminar essa oração, o ciclo de opressão será encerrado, a inveja será calada, a maldição será anulada e você se levantará como quem sobreviveu a uma batalha e carrega agora a marca de quem foi justificado por Deus. Agora que você está liberto das forças que te aprisionavam, chegou o momento de tratar as feridas que ficaram abertas. Há dores que o corpo não explica e feridas que a alma não consegue esconder. É hora de permitir que o Espírito Santo cure não só o que foi ferido, mas o que foi esquecido. Essa é a próxima etapa, a cura emocional e física. Cura emocional e física, com os Salmos 41 e 40. Existem dores que nenhum exame detecta, feridas que não sangram, mas sangram por dentro. Palavras que foram ditas há anos e ainda ecoam como se tivessem sido lançadas ontem. Momentos que marcaram tanto que, mesmo sem querer, você revive cada detalhe todas as noites antes de dormir. O corpo tenta continuar, mas a alma trava. Você respira, mas parece não estar vivo por inteiro. É a dor silenciosa, é o sofrimento calado, é o esgotamento emocional que consome em silêncio, como se estivesse te apagando devagar, de dentro para fora. E o que muitos não percebem é que o emocional fragilizado abre espaço para o físico adoecer. A mente abatida se transforma em sintomas no corpo. Ansiedade se torna gastrite, estresse se transforma em enxaqueca, mágoa acumulada vira pressão desregulada. É por isso que o Salmo 41 tem tanto poder, porque ele conecta o cuidado de Deus com o leito da enfermidade. Ele revela que quando o corpo falha, a presença do Senhor se inclina e sustenta. E mais, que ele tem compaixão de quem está ferido. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença.
Isso significa que Deus não apenas vê a sua dor. Ele cuida, ele se aproxima, ele restaura. Mas para que isso aconteça, você precisa parar de esconder suas feridas espirituais atrás de um sorriso. Precisa parar de ignorar os sinais internos que mostram que algo não está bem. Porque quem finge que está forte por fora, muitas vezes está caindo por dentro. E Deus não cura o que é mascarado, Ele cura o que é exposto com sinceridade. Ele cura o que é entregue com verdade. Agora feche os olhos e entregue essa dor que você carrega há tanto tempo. Pode ser um abandono, uma traição, um diagnóstico que te paralisou, uma perda que você ainda não conseguiu processar, ou uma culpa que insiste em te prender ao passado. Diga com fé: Senhor, cura as minhas feridas. Toca onde ninguém mais consegue tocar. Limpa as lembranças que ainda doem. Liberta minha mente das repetições destrutivas. Restaura o meu corpo, minha alma, minha história. Visualize o Espírito Santo tocando sua mente. Cada pensamento pesado se dissipando. As memórias que antes causavam dor agora sendo preenchidas por paz. Veja o bálsamo de cura descendo sobre você. Como uma brisa suave, ele vai percorrendo seu peito, suas costas, suas mãos. Toda a tensão começa a se desfazer. Os músculos relaxam. Os pensamentos desaceleram. A alma respira. E nesse momento lembre-se do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Porque a cura emocional também exige espera. Não é instantânea como apagar um arquivo. É um processo divino onde Deus, dia após dia, apaga o trauma, fecha as feridas e devolve a sua identidade. Ele se inclina, ele ouve, ele restaura. Mas isso começa com um clamor sincero. Começa quando você para de correr e finalmente se permite ser tratado por Deus. Você não precisa carregar isso sozinho. Não foi criado para aguentar esse peso todo. Há um lugar de refúgio no coração de Deus, onde a dor se transforma em testemunho. Onde o que era cicatriz se torna marca de superação. Onde aquilo que parecia te destruir se torna a ponte para algo novo. Mas essa transformação só acontece quando você se entrega. Quando para de lutar contra a dor e decide atravessá-la com Deus ao lado. A cura que você tanto precisa começa agora. Neste exato instante, a atmosfera ao seu redor está sendo tocada. Há um movimento espiritual em curso. Há anjos derramando sobre você alívio, descanso, refrigério. Não lute contra isso. Receba. Permita-se sentir. Não bloqueie. Deus não quer apenas te levantar. Ele quer te reestruturar. Do coração para o corpo, da mente para a carne, da lembrança para o futuro. E talvez você ainda pense: mas eu não sou digno dessa cura. Já fiz tanta coisa errada, já deixei tanta gente para trás, já quebrei promessas, já me afastei de Deus. Mas ouça com atenção: a cura não depende do seu mérito, mas da misericórdia dele. E a misericórdia se renova todas as manhãs. Não importa o que foi, importa o que você decide agora. Porque o mesmo Deus que levanta mortos, também levanta os emocionalmente sepultados. E quando a cura se manifesta, ela não vem sozinha. Ela traz junto um novo ciclo. Um tempo em que você volta a sonhar, a confiar, a se abrir para pessoas, para projetos, para Deus. Um tempo em que você olha para o espelho e finalmente se reconhece. Um tempo em que você sorri e sabe que aquele sorriso é verdadeiro, porque veio de dentro, porque foi curado, porque foi restaurado. Agora que sua alma começou a ser tratada e seu corpo foi tocado pela unção da restauração, chegou a hora de estender essa cura para o ambiente mais precioso da sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua família. É tempo de restauração no casamento, nos filhos, na convivência. Porque o que adianta estar bem se a casa continua ferida? Prepare-se. O Espírito Santo vai entrar onde há silêncio, frieza e afastamento.
A próxima oração será pela restauração do lar. Restauração do lar. Casamento e filhos com os Salmos 23 e 127. Há casas que estão de pé por fora, mas desabaram por dentro. Ambientes onde o silêncio é mais barulhento que qualquer grito. Onde a rotina virou sobrevivência e o amor, lembrança distante. Existem famílias que convivem, mas não se conectam. Pais que perderam o vínculo com os filhos, casamentos que se transformaram em acordos implícitos de convivência e lares onde o Espírito de Deus não é mais bem-vindo porque foi sendo empurrado para fora, pouco a pouco, entre brigas, descuidos e amarguras não resolvidas. A verdade é que muitos pedem bênçãos, mas ignoram o estado espiritual da própria casa. E a Bíblia é clara quando diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. O Salmo 127 revela que o lar precisa ter alicerce espiritual. Senão, tudo o que se erguer será frágil, instável, efêmero. Deus não quer que você apenas habite em uma casa. Ele quer que você viva dentro de um lar ungido. E a diferença entre os dois está na presença. Lar é onde a paz habita. É onde a oração tem voz. É onde o amor não é apenas dito, mas sentido. É onde os filhos crescem cobertos pela intercessão dos pais. É onde o casamento é blindado pela sabedoria que vem do alto. É onde Jesus não é um visitante de domingo, mas o morador permanente. E se a sua casa não está assim, não aceite mais essa condição como normal. Porque não é. A sua casa foi criada para ser lugar de refúgio, e não de tensão, de cura e não de confronto, de aliança e não de sobrevivência emocional. Agora olhe ao seu redor. Reflita sobre como está a atmosfera do seu lar. Há conversas ou apenas cobranças? A oração em família ou cada um ora no seu quarto? Isso quando ora. A troca de carinho ou apenas obrigações sendo cumpridas? Há confissões sinceras entre pais e filhos ou apenas ordens, comandos e pressões? Se o Espírito Santo fosse uma presença física, ele se sentiria à vontade na sua sala, no seu quarto, na mesa do jantar? Essas perguntas não são para te acusar, mas para despertar a consciência espiritual de que muitas vezes estamos pedindo restauração sem sequer ter criado um espaço para que ela aconteça. O Salmo 23 começa dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas se Ele não for o pastor da sua casa, tudo começa a faltar. Diálogo, paciência, perdão, respeito, comunhão. Agora ore comigo. Senhor, entra no meu lar, passa pela porta principal e vai até os lugares mais escondidos. Entra no meu casamento, nas minhas conversas com meu cônjuge, nas decisões que tomamos. Entra no quarto dos meus filhos, no coração deles, na mente deles. Que toda frieza, todo afastamento, toda indiferença emocional seja quebrada agora. Que o teu Espírito Santo seja o hóspede principal nesta casa. Visualize agora a presença de Deus percorrendo cada cômodo da sua casa. Como um vento suave, Ele limpa, restaura, remove a sujeira espiritual. Veja os ambientes mudando de peso para leveza. O espírito de reconciliação começando a agir. As palavras não ditas ganhando voz. Os olhos se reencontrando com ternura. O ambiente se tornando um altar. O lar restaurado não é um lar perfeito. É um lar onde todos sabem que precisam de Deus. Onde o perdão não é exceção, mas prática constante, onde os filhos sentem segurança ao ver os pais orando, onde o amor é cultivado diariamente, não por obrigação, mas por decisão. E esse tipo de casa atrai o favor de Deus. Quando ele encontra um lar em aliança com sua presença, ele libera bênçãos que alcançam até as gerações futuras. O Salmo 23 também diz que ele nos faz repousar em pastos verdejantes. E o que é um lar restaurado, senão um lugar de repouso? Aonde você volta e encontra abrigo, consolo, força para continuar. Por isso, não aceite uma casa onde só existe crítica, conflito, frieza.
Declare que a partir de hoje a sua casa será lugar de pastos verdes, lugar onde os corações se acalmam, onde as almas se encontram, onde o Espírito Santo faz morada. Não importa o quão distante as coisas pareçam estar. Deus reconstrói lares do zero. Ele restaura casamentos destruídos, resgata filhos perdidos, renova alianças enfraquecidas. E muitas vezes ele começa com apenas uma pessoa orando. Uma mãe que intercede pelos filhos, um pai que se humilha e clama, um filho que se posiciona espiritualmente e quebra ciclos antigos. Talvez hoje você seja essa pessoa, a coluna espiritual que Deus escolheu para reerguer tudo. E se for, saiba que você não está sozinho. Ele vai te dar sabedoria, discernimento e palavras certas. Vai te ensinar a amar sem esperar retorno imediato. Vai te fortalecer quando parecer que nada está mudando. Porque o que está sendo restaurado agora vai além do que os olhos podem ver. É espiritual e é eterno. Agora que sua casa está sendo tocada e a presença de Deus está restaurando as bases do seu lar, é hora de voltar o olhar para dentro de si. Porque mesmo com o ambiente externo em ordem, há batalhas internas que ainda precisam ser vencidas. E o próximo passo é vencer o medo, a ansiedade e a dor emocional que tentam te sabotar mesmo nos dias bons. Está pronto para silenciar essa guerra interna? Ansiedade, medo e dor emocional com os Salmos 27 e 121. Você pode estar cercado por coisas boas, ter pessoas ao seu redor que te amam, e mesmo assim, sentir um vazio inexplicável dentro do peito. Uma inquietação que começa logo ao acordar, como se algo estivesse para acontecer, mas você não sabe o quê. É a mente acelerada, o coração pesado, a alma cansada. É como se houvesse uma guerra dentro de você que ninguém enxerga, mas que te consome um pouco mais a cada dia. A ansiedade não é frescura, não é falta de fé. É um sinal de que sua alma está gritando por direção, por descanso, por respostas que o mundo não consegue te dar. E é aí que entra o poder da palavra. Porque enquanto os olhos humanos enxergam apenas o desequilíbrio emocional, Deus vê a raiz espiritual. O Salmo 27 começa com uma pergunta que expõe o coração aflito. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Porque a verdade é que quando a luz de Deus está distante, o medo cresce. E quando o medo cresce, ele paralisa. O medo de não dar certo, de ser rejeitado, de perder o controle, de não ter valor. E o medo é especialista em se disfarçar de planejamento, de cautela, de preocupação. Mas no fundo, é medo tentando comandar seus passos. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava cercado por inimigos, vivendo a incerteza do amanhã. Mas ele decidiu declarar que mesmo assim não temeria, porque a presença de Deus é mais forte do que qualquer cenário. Agora pare tudo, desligue o ruído externo, sinta o que está te angustiando, o que está te tirando o sono, o que tem te deixado inquieto, inseguro, preso. Talvez seja algo que você não consegue controlar e isso te corrói por dentro. Talvez seja uma espera longa demais, uma resposta que nunca chega, um milagre que parece distante. Agora feche os olhos e ore comigo. Senhor, Tu conheces os meus medos. Toca agora os lugares onde a minha mente tem sido atacada. Que todo pensamento acelerado se aquiete, que toda insegurança se renda à Tua presença. Que todo peso emocional seja substituído pela leveza da Tua paz. Eu declaro que o medo não vai mais governar a minha vida. Sinta a respiração voltando ao ritmo certo. Sinta o corpo relaxando. A mente, antes cheia de ruído, agora sendo preenchida por uma certeza. Você não está sozinho nessa guerra interna. O Espírito Santo está trazendo clareza, equilíbrio, sensatez. Porque a ansiedade não é apenas um excesso de futuro, é a ausência de presença. Quando você se desconecta do agora, começa a ser dominado por tudo que pode dar errado depois. Mas quando Deus se torna o seu agora,
o futuro perde a força de assustar. O Salmo 121 reforça essa verdade. Ele começa com uma decisão de onde olhar. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E logo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem do plano B, não vem da força do braço, não vem do controle absoluto da situação. Vem de Deus. E quem confia nisso, aprende a descansar. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, há uma paz que não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Essa paz não é silenciosa, ela é poderosa. Ela grita dentro de você quando o medo tenta voltar. Ela te levanta quando você quer se entregar. Ela te ancora quando tudo à sua volta está desabando. É essa paz que o Espírito Santo está ativando em você agora. Receba isso. Respire essa paz. Declare com fé: o Senhor é quem me guarda. Ele é a minha sombra à direita. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará de todo mal. Ele guardará a minha alma. Visualize essa proteção ao seu redor como um campo de força invisível. Nada entra sem a permissão do Pai, nem pensamento autodestrutivo, nem preocupação paralisante, nem angústia silenciosa. Você está sendo blindado por dentro. Porque não adianta parecer bem por fora, se por dentro tudo está desmoronando. Deus trabalha de dentro para fora. Ele cura a raiz, não apenas os sintomas. Ele vai fundo, mas ele cura por inteiro. E quando essa cura interior acontece, sua perspectiva muda. Aquilo que antes era motivo de pânico, agora se torna prova de confiança. A espera que antes te esmagava, agora te amadurece. O silêncio que te sufocava agora se transforma em encontro com a vontade soberana de Deus. Porque Ele não está demorando, Ele está preparando. E enquanto prepara, Ele cuida. E enquanto cuida, Ele guarda. E enquanto guarda, Ele transforma. Agora que você aprendeu a lidar com essa guerra interna e começou a silenciar a ansiedade, está pronto para romper com o ciclo da escassez que tenta aprisionar sua vida financeira e espiritual. Porque muitos sentimentos de medo nascem da falta, e a falta, muitas vezes, nasce da desconexão com o verdadeiro provedor, e essa conexão será restaurada agora. No próximo passo, vamos clamar pela quebra da escassez e pela ativação da prosperidade com sabedoria divina. Quebra da escassez e ativação da prosperidade com os Salmos 1 e 70. A escassez não começa na conta bancária, ela começa na mente. Começa quando você acredita que nunca é suficiente, que nunca vai conseguir, que não nasceu para prosperar. E esse pensamento se enraiza tão fundo que você começa a sabotar suas próprias possibilidades. Recusa oportunidades por medo. Deixa de tentar por insegurança. Aceita viver no limite como se fosse normal, como se o seu chamado espiritual tivesse que andar de mãos dadas com o sofrimento constante. Mas isso não é bíblico. Isso não é o que Deus preparou para você. A escassez prolongada não é apenas um teste, é uma prisão. E todo aprisionamento é um ambiente onde Deus deseja intervir. O Salmo 1 diz que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e tudo quanto fizer prosperará. Isso é mais do que uma promessa financeira. É uma declaração de estabilidade, de consistência, de crescimento saudável e principalmente de resultado, porque há quem trabalhe, se esforce, invista, lute e mesmo assim nada dá certo. A terra está seca, as portas estão trancadas, o retorno nunca chega. E aí surge a sensação de ser amaldiçoado. Mas a palavra diz que prospera tudo o que faz quem medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, a prosperidade não é consequência apenas do esforço, mas da conexão espiritual. O que ativa a bênção é o alinhamento com os princípios de Deus.
Talvez você esteja enfrentando hoje dívidas, atrasos, portas fechadas, humilhações. Talvez você precise de ajuda para o básico e isso está corroendo sua dignidade. Mas saiba que Deus não apenas se importa, Ele se move por isso. Ele não te criou para viver preso ao mínimo, mas para administrar o muito. Só que o muito não vem antes da mentalidade mudar. Porque quem recebe algo grande sem estar preparado, transforma a bênção em peso. E por isso ele começa por dentro, trocando a mentalidade de escassez por uma mente de reino. Agora feche os olhos e ore com sinceridade. Senhor, quebra agora todo o ciclo de escassez na minha vida. Toda limitação financeira, emocional, espiritual que tenta me manter preso ao medo da falta. Renova minha mente. Me ensina a administrar, a plantar, a multiplicar. Abre as portas que ninguém consegue abrir. Me dá sabedoria para não perder o que o Senhor vai me entregar. Sinta a presença de Deus limpando a raiz da escassez. Veja as correntes invisíveis que te prendiam a um padrão de fracasso sendo rompidas agora. A maldição da repetição de perdas sendo cancelada. A síndrome de quase acontecendo sendo encerrada. O Espírito Santo está ativando em você uma nova visão sobre recursos, sobre valor, sobre provisão. O Salmo 70 diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Essa é a oração de quem está no limite, de quem precisa de socorro rápido. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Você não tem tempo para estratégias a longo prazo. Você precisa de intervenção divina urgente. E Deus escuta esse clamor. Ele se apressa, Ele libera, Ele movimenta o céu. Mas quando isso acontecer, esteja preparado. Porque o favor de Deus não sustenta a desorganização do homem. Ele vai te entregar, mas espera que você saiba manter. E prosperidade verdadeira não é só dinheiro, é saúde emocional, é paz no lar, é sabedoria para lidar com pessoas, é habilidade para gerir o que te confiam, é discernimento para não se perder no caminho. Deus quer te levantar como alguém próspero em todas as áreas. Alguém que não depende do sistema, mas vive sob o suprimento do céu. Alguém que não teme a crise porque entende que sua fonte é inesgotável. Visualize agora as comportas do céu se abrindo sobre a sua vida. Projetos parados sendo retomados. Sonhos esquecidos sendo reativados. Ideias surgindo com clareza. Conexões certas sendo atraídas, recursos inesperados chegando e, principalmente, a certeza interior de que você não vai mais viver de sobras. Você nasceu para frutificar, para prosperar, para ser resposta. A prosperidade do reino não é sobre acúmulo, é sobre propósito. Deus te abençoa para que você abençoe outros, te enriquece para que você socorra, te levanta para que você puxe outro junto. E quando essa consciência chega, o dinheiro perde o poder de te corromper e passa a ser instrumento de missão. É nesse lugar que Deus quer te colocar, onde você é abençoado sem culpa, porque entende que tudo que recebe é ferramenta para transformar vidas. Agora que sua mentalidade foi realinhada e a escassez começou a ser vencida, chegou a hora de lidar com aquilo que mais fere a alma, o tempo de espera. Porque não adianta receber promessas se o coração não estiver preparado para os intervalos. E é sobre isso que vamos orar agora. Chegou o momento de lidar com o silêncio de Deus e ativar milagres em meio à demora. Milagres em meio à espera e ao silêncio de Deus com o Salmo 46. Há um tipo de dor que ninguém consegue traduzir, porque ela não está nas perdas visíveis, nem nos ataques diretos, mas naquilo que não aconteceu. É a espera que se arrasta, o tempo que passa e nada muda. O silêncio de Deus que ecoa mais alto que qualquer palavra humana. É o momento em que você olha para os céus e, mesmo sabendo que Deus está lá, se pergunta: por que Ele não responde? Por que Ele não age?
porque a promessa ainda não se cumpriu. Esse tipo de dor adoece a alma. E se não for tratada, gera frustração, incredulidade e até afastamento. Porque o silêncio prolongado pode ser confundido com abandono. Mas a verdade é que, muitas vezes, Deus está mais presente no silêncio do que nos sinais. O Salmo 46 não foi escrito para dias calmos. Ele foi escrito para tempos de caos, para situações onde a terra se abala, os montes se lançam ao mar, as águas rugem e se perturbam. É um cenário de completa instabilidade. E é exatamente nesse cenário que surge a afirmação mais poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é um socorro futuro, é presente, mesmo que você não sinta, mesmo que não veja, mesmo que nada aparente mude, Ele está ali. Você precisa entender que o silêncio de Deus não é passividade, é estratégia. Ele está organizando coisas no invisível que você ainda não pode acessar no visível. Está movendo pessoas, alinhando situações, trabalhando o seu interior para que, quando a bênção chegar, você esteja pronto para sustentá-la. Porque o milagre é apenas o começo. O verdadeiro desafio é permanecer fiel depois que ele vem. E por isso, o tempo da espera é tão necessário. Ele revela o quanto você confia, mesmo sem evidências. Ele molda o seu caráter. Ele elimina as motivações erradas. Ele transforma o seu coração em um terreno fértil para o que virá. Agora ore comigo, com sinceridade e entrega. Deus, eu não entendo os teus silêncios, mas escolho confiar neles. Sei que o teu tempo é perfeito, que o teu agir é preciso, que a tua sabedoria ultrapassa a minha. Por isso, mesmo sem respostas, eu escolho esperar. Mesmo sem sinais, eu escolho permanecer. Mesmo sem ver, eu continuo acreditando. Respire fundo. Sinta o coração desacelerando, a ansiedade cedendo lugar à paz, o medo sendo substituído pela esperança. Porque quem espera em Deus nunca espera em vão. O Salmo 46 também diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa ordem não é para quem já está em paz, é para quem está em meio à tempestade. Deus está dizendo: aquiete-se, silencie a voz da dúvida, pare de lutar com suas próprias forças, deixe de tentar controlar o que foge das suas mãos. Saber que Ele é Deus é confiar que, mesmo quando tudo parece fora do lugar, Ele continua no trono, Ele continua soberano, Ele continua escrevendo a sua história com detalhes que você ainda não compreende, mas que farão sentido no tempo certo. Visualize agora essa verdade tomando forma dentro de você. Um coração que já não corre, mas caminha. Uma mente que já não se atropela de pensamentos, mas se ancora na fé. Veja a sua alma se curvando diante da presença de um Deus que não mente, não falha, não se atrasa. Um Deus que te ouve até quando você não diz nada. Um Deus que age até quando tudo parece parado. Um Deus que ama com uma profundidade que nenhuma ausência de resposta consegue anular. A espera, quando é vivida em fé, se transforma em plataforma para milagres, porque é no silêncio que a raiz se aprofunda, e quando o tempo da resposta chega, a árvore está pronta para frutificar com força. Não apenas com resultado, mas com estrutura para sustentar o que foi liberado. E isso é o que o céu está fazendo com você. Fortalecendo a base, curando o interior, refinando sua fé. Porque o milagre que vem não será pequeno. Será algo tão marcante que você entenderá o porquê de ter esperado tanto tempo. Enquanto isso, continue confiando, continue orando, continue sendo fiel, continue crendo mesmo quando tudo parecer em silêncio. O céu não está imóvel, está trabalhando em seu favor. E quando o som da resposta chegar, ele não será apenas um alívio, será um testemunho. Você olhará para trás e verá que cada segundo de espera fez parte de um plano muito maior do que você imaginava.
Agora que você entendeu o valor da espera e aprendeu a ouvir Deus mesmo no silêncio, é hora de viver a dimensão mais profunda da libertação. Aquela que vem pelo sangue de Jesus e pela presença viva do Espírito Santo. A próxima oração será o selo espiritual que fechará todas as brechas, libertará o seu espírito por completo e alinhará sua vida com o céu. A libertação completa pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo. Não existe libertação parcial. Onde há brechas, há entrada. Onde há escuridão não confrontada, há espaço para o inimigo se movimentar. Por isso, a verdadeira libertação não é emocional, não é religiosa, não é comportamental, é espiritual. E ela só acontece de forma plena quando o poder do sangue de Jesus é ativado conscientemente e o Espírito Santo passa a habitar com autoridade no interior do ser. Você pode ter vencido ciclos, ter superado traumas, ter se fortalecido na fé, mas se ainda há correntes invisíveis te prendendo ao passado, sentimentos que você esconde por vergonha ou pecados não confessados que continuam silenciando sua consciência, ainda há prisões espirituais ativas, e Deus quer quebrar todas agora. O sangue de Jesus não foi derramado para amenizar sintomas, mas para arrancar o mal pela raiz. Ele tem poder para libertar vícios antigos, para cancelar pactos que você nem sabe que herdou, para cortar laços com palavras que te amarraram na infância ou com decisões que você tomou em desespero. Quando você declara com fé que o sangue de Cristo está sobre sua vida, você não está apenas citando um texto sagrado. Você está assinando um decreto espiritual que fecha brechas, cancela acusações e estabelece domínio celestial sobre todas as áreas da sua existência. Agora ore comigo, em total entrega. Senhor Jesus, eu declaro que o teu sangue é suficiente. Quebra agora toda a cadeia espiritual ainda ativa na minha vida. Todo espírito de culpa, condenação, acusação, medo, confusão, desânimo, religiosidade morta. Tudo aquilo que não vem de ti e que tem impedido o meu avanço, eu renuncio, eu quebro, eu cancelo. E eu declaro que o teu sangue me limpa, me liberta e me consagra novamente ao Pai. Enquanto essas palavras saem da sua boca, algo se move no espiritual. É como se as algemas que te mantinham no mesmo lugar por anos começassem a enfraquecer. Os muros que te cercavam por dentro começam a ruir. O inimigo perde acesso. As portas espirituais que estavam abertas para tormentos, vícios, medos e confusões começam a se fechar, porque o sangue do Cordeiro tem autoridade para selar, purificar e restaurar completamente tudo o que foi tocado pelo pecado, pelo trauma ou pela escuridão. E depois da purificação vem a habitação. O Espírito Santo não habita em lugar sujo, mas ele também não exige perfeição, ele exige entrega. Quando você se entrega por inteiro, ele entra, não como visitante, mas como morador. E quando ele mora, ele governa, ele fala, ele direciona, ele fortalece, ele revela o que está oculto e transforma cada canto do seu ser num templo vivo. Agora, diga com fé: Espírito Santo, eu te convido a tomar o teu lugar em mim. Governa meus pensamentos, minhas emoções, meus desejos, minha casa, minha história. Não quero te limitar a momentos, quero viver contigo em todos os instantes. Quero sentir tua voz, ser guiado por ti, depender de ti. Esvazia-me de tudo o que sou e preenche-me de quem tu és. Sinta o ambiente se tornar leve, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de você. É libertação, mas não uma libertação que te faz cair. Uma libertação que te faz levantar. Você não está mais sob condenação. Você está sob graça, debaixo de um novo ciclo, debaixo de uma nova autoridade. E onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade.
Não liberdade para viver como quiser, mas liberdade para viver como foi chamado, com propósito, com paz, com presença. A libertação completa faz com que você enxergue a vida com outros olhos. O que antes te atraía, agora te afasta. O que antes te feria, agora te ensina. O que antes te aprisionava, agora te impulsiona. Você não é mais escravo do medo, da rejeição, da raiva, do orgulho, do passado. Você é casa do Espírito. E onde ele habita, a escuridão não tem mais lugar. A partir de agora, declare isso diariamente. Lembre-se de quem você é e de quem te habita. O sangue de Jesus não apenas te limpou, ele te marcou. O Espírito Santo não apenas te visitou, ele te escolheu. E quando você vive com essa consciência, nada mais te paralisa. Nem ameaças, nem pressões, nem demoras, nem perdas. Você não vive mais sob o sistema do mundo. Você vive sob o governo do céu. Agora que você foi purificado pelo sangue e cheio pelo Espírito, chegou a hora de selar tudo o que foi liberado com uma declaração de vitória. Uma confissão de fé que alinha o seu interior com aquilo que já está feito no céu. E é isso que faremos agora. A última etapa dessa jornada espiritual é colocar em palavras o que Deus já decretou no invisível. Porque o que você declara com fé se transforma em realidade no tempo de Deus. Declaração de vitória e alinhamento com o céu. Chegou o momento de selar tudo o que foi gerado, transformado e liberado no mundo espiritual ao longo dessa jornada. Cada oração, cada salmo declarado, cada lágrima derramada, cada silêncio respeitado, cada palavra profética absorvida. Tudo isso precisa agora ser alinhado com a sua voz, porque é com a boca que se confessa para a salvação, é com o coração que se crê para a justiça, e é com a declaração que se consolida o novo ciclo. A vitória precisa ser dita, assumida, proclamada, não como um desejo distante, mas como uma realidade que já foi liberada nos céus. Agora, não apenas ouça, declare junto, com autoridade, com convicção, com fé. Hoje, eu declaro que sou protegido pelo sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Minha casa está debaixo da cobertura do Altíssimo. Meus filhos estão guardados, selados e guiados pelo Espírito Santo. Meu lar é território santo, minha história está nas mãos de Deus. Toda maldição foi quebrada, toda inveja foi neutralizada, toda seta foi desviada. O que antes me prendia, agora me impulsiona. O que antes me limitava, agora se tornou testemunho da minha superação. Eu não sou mais escravo da ansiedade, do medo ou da espera. Eu caminho em paz, em sabedoria e em autoridade. A escassez foi encerrada, a prosperidade foi ativada. O silêncio de Deus não será mais motivo de dúvida, mas terreno de maturidade. Eu fui libertado, curado, restaurado. E agora, cheio do Espírito, caminho na plenitude do propósito. Visualize sua vida alinhada com essa confissão. Veja os céus respondendo ao que sua boca está liberando. Sinta o peso do passado ficando para trás. A opressão, a dúvida, o cansaço espiritual sendo substituídos por força, clareza e presença. Há uma atmosfera nova sobre você. Algo foi selado, algo foi estabelecido. A partir de hoje, seus passos serão guiados por uma consciência diferente, a de quem sabe que foi visitado, tocado e transformado pelo próprio Deus. Se você foi alcançado por essa oração, se sentiu a presença, se algo se moveu aí dentro, então compartilhe, porque o milagre que você recebeu não é só para você. Alguém ao seu redor precisa dessa mesma libertação. Envie esse vídeo. Deixe nos comentários o que o Espírito Santo falou com você e escreva em letras maiúsculas: Eu declaro a minha vitória.
porque essa declaração será o registro espiritual da sua nova estação. E se ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora. Aqui, oração é prática diária, intercessão é aliança constante, palavra é alimento, não discurso. E sua vida está prestes a subir de nível, porque quando o céu caminha ao seu lado, nenhum dia é comum, nenhuma batalha é em vão, e nenhuma promessa fica pelo caminho. Agora, vá em paz. Caminhe como quem sabe que foi transformado. Fale como quem carrega a voz de Deus. Decida como quem já tem direção, porque o Senhor selou algo eterno em você. E a partir de hoje, você não anda mais sozinho.